Ok, eu sou Maurício Fornal Soares, eu vou fazer uma apresentação a respeito de softwares e eu vou utilizar o programa chamado HyperCam, que faz uma interface com o que está acontecendo na tela e grava esse formato de vídeo. Ok, adiante. O roteiro da apresentação inclui uma breve introdução, uma questão dos softwares, seus usos, tipos de softwares, diferenças básicas entre os tipos de softwares, como funciona a produção de softwares e algumas considerações finais contextualizando a questão dos softwares, informática com a agricultura, com a agronomia, essa parte que é mais da questão do curso mesmo. Okay. Softwares, como programas de computadores, são uma sequência de instruções que é interpretada e executada por um processador ou uma máquina virtual. Em um ambiente correto e funcional, essa sequência segue padrões específicos que resultam em um comportamento desejado. O termo software foi criado em meados da década de 40 e é um trocadilho com o termo hardware, que do inglês significa ferramenta física. No caso, software seria tudo o que faz o computador funcionar, excluindo a parte física do computador, que são teclado, mouse, monitor, drivers e por aí afora. Ok. Os tipos de softwares e seus usos que nós temos, começamos a falar a questão dos softwares do sistema, que são softwares básicos do computador, que inclui os drivers de funcionamento dos hardwares. Afinal de contas, todo driver, por exemplo, speakers, caixa de som, necessitam de um driver para funcionar. É o programa básico de funcionamento. O próprio computador necessita do sistema operacional. Aqui eu pus alguns exemplos, como Linux, Mac, Windows ou Ubuntu, que são a ferramenta básica de funcionamento do computador. O Ubuntu é uma ferramenta Linux também, com algumas diferenças. Também temos os softwares de aplicativo, que são os programas que você utiliza para trabalho, diversão, para muitas coisas. Né? São os programas esses que tem espalhados aí no mundo virtual. Como exemplo, eu usei aqui uma imagem do AutoCAD, que é um programa extremamente usual na questão de construção civil e milhares de coisas. O layout do SF1, que é um programa da John Deere para uso de piloto automático na agricultura, vem sendo desenvolvida em áreas de agricultura de precisão, é muito utilizado e é muito, muito interessante. E também o Call of Duty, que é um game difundido no mundo inteiro e também é uma outra parte da informática, da questão de softwares, mas também que é um mercado enorme que existe no mundo. Existe um terceiro segmento que é o software de programação. Também são muito conhecidos nossos, é o pacote Office, Microsoft Office, que a gente utilizou durante toda a faculdade e vai provavelmente utilizar durante toda a vida, que são os nossos editores de textos, os intérpretes gráficos, essas ferramentas muito, muito usuais para nós também. Eu também deixei como exemplo o LibreOffice, que é uma ferramenta de software livre, que vai ser explicado adiante no trabalho. As diferenças básicas na questão do licenciamento, a gente começa explicando a questão do software proprietário, o famoso software pago. Esse software é aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação são em alguma medida restrito pelo criador ou distribuidor. É uma expressão em oposição ao conceito de software livre e normalmente quando você precisa utilizá-lo, copiar, ter acesso ao código-fonte ou redistribuir, você precisa de uma permissão do proprietário ou pagar para poder fazê-lo, na verdade. Adquirir uma licença e tradicionalmente é muito oneroso. Isso é uma mega empresa, é um mercado enorme
que gira muito, muito, muito capital. Alguns exemplos também já foram dados, a própria Microsoft Corporation é uma empresa enorme, a Mac e outras empresas aí mundo afora, a Apple no caso. Ok, software livre. Não é um conceito muito novo também, data-se dos meados da década de 80, mas ele vem atualmente com um crescimento enorme, uma distribuição enorme, as pessoas estão avaliando mais o uso desses softwares. São ideias formadas de uma forma cooperativa, pessoas que entendem de informática criam mecanismos livres e a maioria das vezes também de uso grátis. Funciona também como uma oposição às grandes corporações da informática que existem no mundo atualmente. A Free Software Foundation definiu 4 fundamentos básicos como base. Deve-se ter liberdade de executar o programa para qualquer propósito, liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, liberdade de distribuir cópias de forma que você possa ajudar o seu próximo, liberdade de melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos. O Linux seria talvez o carro-chefe dessa questão de software livre que há no mundo hoje, que é talvez o mais famoso, o mais difundido que existe. Há também os software gratuitos, freeware. Simplesmente refere-se a um software que não requer pagamento ao uso. A questão que fica é, todo software livre é gratuito. Existem modelos de software livres que existe necessidade de pagar. Muitas vezes aplicativos para telefone, alguma coisa assim, provindos de software livre, existem da necessidade do pagamento desses. Há algumas empresas que trabalham na questão dos software livres, falam que esse pagamento é para simples manutenção das ideias. É um pouco complexo essa discussão ainda da questão de todo software livre ser gratuito também, mas ela está em andamento no mundo e a gente aí está esperando que sejam definidas as coisas. Como é que o futuro disso tudo? Ok, produção de softwares no mundo. De responsabilidade do estudo da engenharia de software, responsável pela produção, pelo design, pelas ideias novas, pela criatividade e criação. É um mercado que hoje em dia está em uma alta enorme, é muito, muito capital que gira em torno. Por exemplo, eu usei o exemplo aqui desse Angry Birds, que é um aplicativo, um jogo para iPhone, que é um dos jogos mais populares de todos os tempos. Quem conhece sabe que é uma estrutura de informática simples, um software relativamente simples, mas que no ano passado girou em torno de 80 milhões de usuários. Milhares de outros aplicativos para smartphones também vêm sendo desenvolvidos, as pessoas hoje em dia usam muito mesmo para várias questões. Existem diferenças entre softwares aplicativos para computador e para celulares, então eles vêm sendo adaptados também para diferentes sistemas operacionais dos próprios telefones, como por exemplo a gente tem o Android da Samsung. Ele pro iPhone existem algumas diferenças, esses programas normalmente são adaptados e criam-se novos códigos fontes e isso vai gerando um capital maior em volta desses softwares aí que existem no mundo. Ok? Para fazer uma consideração final, puxando para o lado da agronomia, hoje em dia, com a tecnologia presente, ela já está no campo, ela já funciona e talvez o papel nosso
como engenheiro agrônomo, seja difundir essas tecnologias de forma a trazer facilidades à vida do produtor. No Brasil, atualmente, no nosso cenário, existem muitas corporações agrícolas, muito pensamento agroindustrial já, e as pessoas já encaram a tecnologia com mais normalidade dentro do campo. Mas normalmente o pequeno produtor, a agricultura familiar ainda encontra muita dificuldade com essa questão. E talvez seja uma chave de sucesso que nós, como engenheiros agrônomos que estamos nos formando, talvez seja de nossa responsabilidade a difusão dessa tecnologia para as pessoas que necessitam mais. Bom, era isso. Muito obrigado. Agradeço a todos. Essa foi a minha apresentação.